Gente, alegria estar aqui para dividir com vocês nessa noite algo que Deus colocou no meu coração e que a gente atribui às coisas da vida. São coisas da vida, né? Tudo o que acontece, engordar, emagrecer, comprar uma blusa maior, uma blusa menor, correr, acordar, malhar, trabalhar, ter problemas para resolver, coisas da vida. E a gente está falando dessa série para trazer esse apontamento e mostrar para todos o quanto Deus opera nas coisas das nossas vidas, amém? Então, o texto que eu escolhi para falar sobre coisas da vida é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e eu tenho como base o capítulo 8 da carta aos Romanos. E aí, já colocou ali, do versículo 1 ao versículo 5 a gente vai ler, eu vou virar para lá agora para ler, porque é melhor. Mas eu queria te convidar a fazer uma reflexão, porque por vezes a gente acha que existem situações, circunstâncias na nossa vida, nas nossas vidas, que acontecem e são normais, e a gente admite que aconteçam com uma percepção de que, isso é coisa da vida, isso acontece. Por outro lado, tem coisas que eu e você, a gente determina como filhos de Deus e dissemos, isso não vai mais continuar acontecendo. Coisas da vida. Então, coisas da vida revela para nós uma relação com circunstâncias, com pessoas, com momentos, e eu quero compartilhar com base nesse texto. Pode parecer estranho inicialmente, mas vocês vão entender por quê. Diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Vamos orar e pedir ao Espírito que encontre lugar nos nossos corações, nas nossas vidas, para ministrar aquilo que Ele deseja. Pai, muito obrigado por essa palavra, que Tu tens nos dado a direção para conversarmos, ministrarmos, e que o Teu Espírito fale aos nossos corações tremendamente, a ponto de entendermos qual é o limite nas nossas vidas da atuação do Teu poder, da Tua graça, das coisas que acontecem conosco, e a gente perceba que há espaço para crescer na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus. Guia-nos, nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. E eu quero começar falando desse versículo 5 de Romanos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então eu estou falando aqui de duas formas de vida. Uma forma de quem vive a vida na carne e a forma de quem vive a vida no Espírito. São coisas diferentes. Quem vive na carne tem uma forma de desenvolver a própria vida numa direção. Quem vive pelo Espírito, por outro lado, a gente vai perceber no capítulo anterior, no capítulo 7 de Romanos, depois você leia na sua casa, você vai perceber que Paulo nos orienta dizendo que há uma lei que habita no corpo humano, na humanidade, apontando para nós e dizendo que é a lei
da carne humana, da natureza humana, que não se submete à lei do Espírito de Deus. Então, coisas da vida precisam ser muito claras para entendermos que vida a gente está se referindo. Há coisas que acontecem na nossa vida quando a gente vive na carne ou pela natureza humana, ou as coisas que acontecem na nossa vida enquanto filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E nessa noite eu quero te fazer esse convite, para você entender que coisas da vida precisam ser muito bem definidas para entendermos que tipo de vida estamos levando. E, consequentemente, as coisas que acontecerem na nossa vida vão dizer se estamos vivendo segundo a natureza humana ou se estamos andando pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Esse versículo na Bíblia Viva, na tradução, da Bíblia Viva, diz assim, aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, coisas da vida. Mas que vida a gente está levando? De natureza humana, vai te levar para um caminho. Se as coisas da sua vida são coisas da vida vivida pelo Espírito, o caminho é outro, gente. O caminho é outro, a consequência é outra, as amizades são outras, as companhias são outras, sim ou não? Aleluia. Então, essa versão esclarece melhor nesse contexto. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, vivem tão somente para si, mas os que vivem de acordo com o Espírito, constatam que têm as suas mentes controladas pelo Espírito. E aí, eu já começo essa introdução dizendo para vocês que a gente conhece músicas, conhece pessoas que se deixam levar pelo acaso, né? Tem até música dizendo que o acaso é que vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Não é? Tem uma música assim. Os músicos riram, né? Todo mundo que conhece um pouco de música sabe. Agora, será que é o acaso que a gente procura? Será que é o acaso que deve ministrar as nossas vidas e conduzir a nossa vida a ponto de a gente dizer, coisas da vida. Então, a minha vida, eu preciso definir a quem eu estou seguindo, em que caminho eu estou andando para eu dizer coisas da vida. Eu não sei se você é como eu, mas a minha percepção acerca da caminhada em Jesus me faz olhar que muitas coisas que eu tenho vivido na presença de Deus, com os meus amigos e irmãos, se eu tivesse escolhido um outro caminho, certamente eu não estaria experimentando o que eu estou experimentando agora. Mas o Marcelo é o mesmo, o corpo é o mesmo, tudo bem com alguma variação de peso para lá, outra para cá, mas é o mesmo. Mas e o entendimento? Olha o que Romanos vai dizer. Olha lá. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. No capítulo anterior, no capítulo 7, Paulo vai dizer, gente, não se enganem. A carne, os desejos da carne, o desejo da nossa humanidade não se submete à vontade de Deus. Então, quando eu olho para as coisas da minha vida, eu espero que as coisas da minha vida, de que eu esteja falando, sejam coisas da minha vida vivida pelo Espírito, e não pela natureza da carne. E é isso que Paulo nos orienta aqui, dizendo, são coisas da vida sim, mas separe isso. Opte sempre por andar em Espírito, ou sendo guiado pelo Espírito. E aí eu coloquei lá, vivo minha vida como os que vivem por acaso. Circunstâncias nos levam, problemas aparecem, às vezes discussões, desavenças, coisas da vida. Acontece com todos. Até os que vivem pelo Espírito acontece isso. Mas qual é a reação daqueles que vivem em Espírito?
O que vai impactar minha vida? A minha natureza humana, a minha reação em raiva, a minha reação em afastar relacionamentos, quebrar relacionamentos, afastar pessoas, ou a minha vida em espírito de perceber, espera aí, eu tenho uma parcela de participação nessa desavença. Eu tenho uma parcela de participação, eu não vou chamar de culpa, porque às vezes nós de verdade nem somos culpados por aquela desavença, mas entramos nela, agora precisamos sair. Há uma diferença das coisas da vida que acontecem conosco quando a gente vive pela natureza humana, como vivemos também pelo Espírito Santo de Deus. E aí temos uma vida de quem vive por acaso, deixa acontecer, lembrei de outra música, né? Hoje eu estou parecendo o pastor Ednei, fala uma frase e lembra de uma música. Lembrei de... Vocês também lembraram, vocês estão rindo que lembraram. Vocês também lembraram. Pois é, deixa acontecer, deixa me levar. Outra, ó. Né, irmã? Outra, né? Então, percebam, gente, que quando a gente se deixa levar pelas circunstâncias, pelo natural, a gente encontra e esbarra com músicas, com rimas, com coisas engraçadas. Mas será que o resultado é engraçado? Pare para pensar. Agora, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe ou não onde vai chegar, gente? Oh, aleluia! Porque ainda que enfrente dificuldades, ainda que passe por momentos difíceis, circunstâncias se levantem contra quem vive e anda pelo Espírito, quem vive e anda pelo Espírito sabe em quem confia, não é em si, é no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando eu olho para coisas da minha vida, eu estou diante de uma opção. Ou eu opto por dar vazão às coisas naturais da minha natureza humana, eu sou assim mesmo, eu reajo assim, se alguém pisar no meu calo, eu revido, isso é coisa da natureza humana. Eu sou desse jeito, eu não vou mudar, eu já estou com tanto tempo de vida, eu não quero mais saber. Mas espera aí, se você está em Cristo, a gente vai ver que é nova criatura. Esses hábitos daqui, da antiga criatura, vão ficando para trás. As coisas pelo Espírito vão se fazendo nova. Então as coisas da vida que começam a aparecer na sua caminhada são coisas da vida no Espírito. Há uma diferença brutal. E a gente não se dá conta, porque por vezes a gente mistura as duas coisas. A gente vive naturalmente chamando Deus para o natural. Não, eu estou vivendo aqui a minha vida do jeito que dá. É isso que dá, é isso que vai ser. Deus me abençoa aqui. E Deus fala assim, não, eu não vou te abençoar aí. Sai daí e vai para lá. É aqui que eu quero te abençoar. Eu quero a sua vida vivida pelo Espírito e não aonde você está. E vê se não é assim que às vezes a gente reage. A gente está no meio de uma confusão, no meio de um conflito, no meio de um problema, querendo que Deus atue e fala, Deus, você não está me vendo, eu estou aqui, vem cá me ajudar. E Deus está falando, sai daí. Eu estou te vendo. Mas eu não vou aí, você tem que sair daí. Sai, vem para cá, vem para cá. É aqui. Porque aqui as coisas da sua vida são minhas coisas, diz o Senhor. E é assim que ele vai começar a cuidar de nós. Então, tem gente que vive a vida, está lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Espera aí, então. Então, significa dizer que o homem natural, que tem a tendência e a inclinação às coisas naturais, na verdade, ele não experimenta esse cuidado de Deus de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque tem um ato do homem. Aos que o receberam, creram em seu nome, deu-lhes o direito.
E aí você encontra pessoas naturais que falam assim, mas eu creio em Deus, Deus é bom, Jesus é legal, Jesus é, show de bola, é muito bom. Mas aí você convida, então vem viver uma vida em espírito. Fala, não, eu vou continuar aqui com as minhas coisas, com as minhas mazelas, com a minha maneira de ser, e Deus vai me abençoar aqui. Então, o viver em espírito requer um posicionamento nosso de olhar e falar, eu escolho isso, eu escolho crer nele, eu o recebo na minha vida. E quando você o recebe na sua vida, a sua vida não é mais a mesma. Ou tem alguém aqui que aceitou Jesus e pode me dizer assim, não, a minha vida continua a mesma coisa sempre. Se você me disser isso, de verdade, eu e você vamos precisar conversar em particular, porque há algo de muito estranho aí nesse momento. Porque se a palavra revela para nós que os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, e se você não ver coisas velhas ficando para trás, tem algo errado. Tem algo muito estranho nessa conversa. E a gente precisa refletir onde está parado o processo aí. Porque é um processo. Só que em determinados momentos das nossas vidas, coisas da vida, a gente para no meio do processo. E aí aponta para o pai. Pai, a culpa é tua. Vivo minha vida também dessa forma. Se alguém está em Cristo, é nova. Bom, se existe a possibilidade de se ter uma nova criatura, significa que há uma criatura velha, sim ou não, gente? Então, se é uma criatura velha, esse velho, essa atitude velha, esse hábito antigo, essa mentalidade aprisionada à natureza humana, precisa ser impactada. E a gente fala muito aqui, na nossa igreja, sobre metanoia, sobre mudança de mentalidade e de caráter. Por quê? Porque a orientação das escrituras sagradas nos revelam todo o tempo que a carne luta contra o espírito, porque o desejo da carne, entenda a carne como natureza humana, a tua natureza humana, a nossa natureza humana é apegada às coisas desta terra. Então a inclinação nossa é para as coisas desta terra. Só que quem está em Cristo Jesus tem a possibilidade de ter a mente aberta, os olhos, as escamas caem, e o Espírito começa a te revelar para onde você tem que andar. E certamente o Espírito vai te dizer, anda para longe da inclinação da sua natureza humana. E o que eu quero dizer com isso é que existe uma aliança de Deus para aqueles que são considerados seus filhos, para aqueles que receberam Jesus, para aqueles que creem e creram no seu poder, na salvação. Existe uma aliança de Deus. Mas pode ser que alguém pergunte, qual é a diferença da vida com aliança da vida sem aliança com Deus? Porque de verdade, eu não me sinto diferente, eu continuo a mesma pessoa, continuo com às vezes os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Qual é a diferença? Porque pode ser que haja entre nós aqui alguém que diga, eu já estou há 20 anos tentando algo que não acontece. Será que Deus se esqueceu de mim ou são coisas da vida? E aí a resposta é muito simples. Depende se a sua vida está inclinada aos desejos da sua vontade, das circunstâncias, do que você sente, das suas emoções, você está de verdade na natureza humana. Mas pode ser que você esteja 20 anos aqui, andando em espírito, andando pelo Espírito Santo de Deus. Então eu tenho uma notícia para te dar. Permanece, porque Deus é contigo aonde você for.
E Ele vai te dar vitória. E a vitória pode não ser o que você espera exatamente, mas é a vitória de entender que mesmo que você não tenha o que esperava, Ele está contigo. Ele te sustenta, Ele cuida de você, Ele se interessa pela tua vida. Você não está por acaso andando na sua caminhada. Tem um Deus que guarda, tem um Deus que zela, tem um Deus que te protege, tem um Deus que quer saber de você todo dia pela manhã como é que você está. Quantas vezes eu levanto pela manhã na minha oração matinal e falo: Deus, hoje eu não estou bem. Não sei se você é como eu, mas tem dia que parece noite já pela manhã, né? Você acorda assim, parece que você trocou o sapato, né? Botou o esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Você vai tropeçando em você mesmo. É ou não é, gente? Tem dia que parece noite às 6 da manhã. Você fala: meu Deus, já começou assim. Dá uma topada na escada. Esquece, eu já botei sapato diferente e saí. Cheguei no meio do caminho e falei: Jesus, e agora? Tive que comprar um sapato no meio do caminho para não passar vergonha. Mas tem dia que parece noite. Esse dia chega para todos nós. Então qual é a diferença? Se eu não sinto nada, eu não sinto nada de diferente, então Ele cuida de nós. Está aí o texto. 1 de Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você não está sozinho, você não está andando por acaso, o acaso não vai te levar a lugar nenhum, porque você tem um Deus todo-poderoso que cuida de você e te dá direção. Eu zelo pelo seu prazer, pela sua vida, cuido de você e vou te dar a direção que você precisa. Esse é o nosso Deus. Ah, pastor, mas está difícil. Estou duro, igual coco. Coco é duro, né? Mas ele quebra, não quebra? Quebra. Com jeito ele quebra. Pastor, estou passando um deserto, está difícil, não tenho emprego. Às vezes eu acho que Deus se esqueceu de mim. Ou então, coisas da vida. E aí vem a revelação da Escritura e fala assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dia de fome desfrutarão fartura. Então você não está por acaso. A vida, a inclinação pela natureza humana não te leva a experimentar algo que Deus tem para você quando você anda pelo Espírito. São caminhos diferentes. Deus, quando você está pelo Espírito, está te olhando, está te acompanhando. Mesmo que você não sinta, porque o sentir está muito mais ligado a esta natureza aqui do que o andar pelo Espírito. Porque às vezes o andar pelo Espírito, você vai pela fé, porque você não está sentindo nada, não está enxergando nada, mas você está confiando no Deus Todo-Poderoso. Você não enxerga nada. Já a emoção não, estou sofrendo, estou sentindo. Tem muito mais a ver com a natureza humana do que em andar pelo Espírito. Não que aqui a gente seja uma pedra de gelo, só que as suas emoções estão controladas pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, pode ser também que Deus não esteja me ouvindo, porque eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Eu estou passando um momento difícil, um vento danado na minha vida, pastor. Ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Eu chego perto, as pessoas saem, eu estou passando um problema. Ou então meu chefe está me perseguindo. Há uma diferença de quem anda pelo Espírito. Há uma diferença. E aí eu mostro para você. Ele é abrigo e socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente Então, pode ser que de verdade, na caminhada da vida pelo Espírito, você sinta angústia. Mas aí você se lembra de quem Deus é na sua vida.
Você se lembra que tem um Deus que não deixa a sua vida andar por acaso, que não vai deixar o acaso te levar para onde Ele quiser. Ele está guiando a sua vida, não é por acaso. Coisas da vida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bom, se Deus cuida de mim, então como posso viver melhor, o melhor dele em minha vida? Há uma questão aí. A todo tempo, a gente percebe que estamos diante de opções e decisões, todo dia. E isso é lugar comum falar desse assunto, repetir esse assunto. A gente todo dia toma decisões, o tempo todo, às vezes erradas as decisões, cheia das boas intenções, mas a gente acaba decidindo no lugar errado. Mas o que eu preciso então, pastor Marcelo, para sair desse lugar comum da natureza humana que não se submete à vontade de Deus? Por isso é que eu tenho que viver uma experiência em Cristo Jesus pelo Espírito, porque a natureza de verdade ela vai lutando, ela não se submete. Ela quer a coisa terrena, ela quer os sentimentos, ela quer o envolvimento com as coisas seculares daqui dessa terra, e o Espírito te convida a algo sobrenatural. Mas pode ser que alguém tenha dificuldade. Eu tenho dificuldade com o sobrenatural, não estou vendo. Ou então eu tenho medo. Tem gente que morre de medo. Essa semana, no início da semana, eu fui uma irmãzinha lá na igreja, e ela falou o seguinte: pastor, eu tenho medo de escuro. Aí os irmãos se entreolharam assim, igual vocês estão me olhando. Crente com medo de escuro? Pastor, eu morro de medo. Me perdoa, mas eu tenho medo. Até se fosse um anjo eu ia ter medo. Ok. A gente precisa respeitar o medo da irmã, ela não gosta de escuro. Agora, perceba o seguinte: existem pessoas que têm dificuldade e criam barreiras em viver pelo Espírito, porque na verdade elas querem ser como Tomé, elas querem tocar, elas querem o concreto. O abstrato não tem impacto na vida, mas não tem impacto na vida, gente, de quem está voltado para a natureza humana. Porque quem vive pela fé, e o justo vive pela fé, encontra o Espírito que testifica com o teu Espírito, que fala: você é filho de Deus, e vai experimentar algo celestial na sua vida. Então não é à toa, não é porque a gente não vê que não acontece, você precisa crer. Aqui você precisa ver, aqui você precisa crer. Então, como eu experimento o melhor de Deus na minha vida? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que te convence do pecado, te convence da justiça e te convence do juízo. Essa é uma oportunidade de você sair daqui dessa noite dizendo o seguinte: coisas da vida, mas as coisas da vida que eu vou escolher como resultado são as coisas da vida vividas pelo Espírito de Deus. Uma pergunta: mas por que preciso ser cheio do Espírito Santo? Minha vida está boa, sim. Eu não faço nem tanta questão de ter experiência com Deus. Eu tenho meu carrinho, minha casinha, tenho minha casa de praia, tenho lá minha poupança. Para mim, tudo que eu falei aqui está vinculado às coisas terrenas. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha poupança. Para onde eu estou dando exemplo que estou olhando? Para as coisas da natureza humana. Agora, eu quero experimentar o poder de Deus na minha vida. Eu quero experimentar o mover do Espírito, onde eu posso falar em línguas, onde eu posso orar e um enfermo ser curado, onde eu posso pregar e pessoas se entregarem a Jesus. Por quê? Porque o poder de Deus está na minha vida.
Eu não vejo, mas eu sinto o poder de Deus na minha vida. Gálatas 5,17. Pois a carne, leia-se a natureza humana, pois a natureza humana deseja o que é contrário ao espírito. Então, de verdade, estamos diante de uma guerra. E aí, diante desta guerra, a gente tem a opção de escolher quais coisas da vida queremos que aconteça na nossa vida. Porque é uma guerra. O espírito é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Logo, se olhamos para a inclinação da carne, a gente não faz o que deseja. Eu queria tanto ser igual ao pastor Ednei, que fala uma frase e canta 5 músicas. Ele falou, fez assim, acho que são 4 só. Mas, gente, o poder de Deus vai se aperfeiçoando quando a gente, apesar da fraqueza, está olhando para o caminho onde o Espírito Santo nos convida a andar. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então vou ficar na fraqueza. Vou escolher a fraqueza, vou escolher a natureza humana. Não, você está entendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque você pode estar na fraqueza, mas o seu olhar é um olhar de quem quer viver pelo Espírito. Eu já estou terminando. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da vossa. Então, coisas da minha vida vão implicar se eu viver pelo Espírito. E se eu viver nesse caminho, aquelas coisas lá não vão me levar para o acaso. Porque Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos, só que o caminho é pelo Espírito e não pela natureza da carne, não pelos sentimentos, não pelas tristezas, não pelas frustrações. É o contrário. É você pegar tudo isso e falar, Senhor, eu não tenho condição de sair daqui. Se não for pelo teu Espírito, eu não saio daqui. E o Espírito vem e fala, eu te levo. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, você pode dar um aleluia para isso? Glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Filho de Deus não anda na natureza mais caída, ele é liberto. Não há mais poder, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque vocês já foram libertos pelo sangue de Jesus. E agora, mesmo que eventualmente a gente perceba que a nossa natureza está querendo falar mais alto, mas eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro, e falo, eu vencerei, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, aleluia. E aí vem o convite, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Porque não adianta só declararmos, não, eu vivo pelo Espírito, mas vive dando canelada na natureza humana aqui, brigando com os outros. Na escola Avance, eu estava dando uma aula nessa semana, e eu estava falando, né? Quantos irmãos, às vezes a gente tem que são difíceis de lidar. Aí a irmã lá atrás falou, pastor, mas às vezes nós mesmos é que somos difíceis. Eu falei, Eu cocei até a minha canela, tá, gente? Porque é verdade. Às vezes a gente está olhando para o outro que é difícil e o fio desencapado somos nós. Por quê? Porque a velha natureza, a natureza humana onde você está, que é você no corpo, porque lembre-se, nós somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então você é espírito. Agora viva pelo Espírito. E de maneira nenhuma satisfaremos mais as vontades da nossa natureza humana, da nossa carne. Por fim, eu queria que você ficasse de pé.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Você não está sozinho. Você não anda por acaso, a sua vida não está indo para lugar algum, ela tem um plano. Deus está te olhando, Deus está cuidando da sua vida, e Ele sabe exatamente onde Ele vai te levar. Por isso, mesmo que estejamos eventualmente na natureza humana fraquejando, lembremos-nos do Espírito Santo de Deus. E a gente clama a Ele, e Ele ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, tem misericórdia do Marcelo, a natureza dele leva ele para aquele lugar, mas permita que eu vá lá e tire ele de lá e leve para a Tua presença, através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Esse é o teu Deus. Esse é o Deus da sua aliança. Esse é o Deus que quer falar com você, quer cuidar da sua vida. Então, a partir de hoje, quando você falar coisas da vida, lembre-se, coisas não da minha natureza humana, mas coisas da vida em Cristo Jesus, porque eu sou nova criatura, eu sou liberto. Natureza humana, você não vai mais me dominar. Eu sou liberto, eu fui liberto por Jesus, e agora eu posso glorificar a Deus, porque Ele me santifica. Glória a Deus, aleluia. É muito bom quando a gente percebe o quanto desenvolvemos nossa vida em maturidade cristã. É muito bom perceber que coisas da vida que uma pessoa comum sofre o impacto já não impactam mais a nossa vida. Não porque somos melhores, mas porque fomos resgatados do império das trevas. E é esse lugar que Jesus Cristo te convida nessa noite. Saia do natural. As coisas da vida aqui te levam para outro caminho longe de Deus. Venha para andar pelo Espírito, porque andando pelo Espírito, o caminho onde você vai chegar é na presença do Pai. E lá todas as mazelas são desfeitas. Toda dor, toda angústia, toda tristeza é desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. E você é liberto. Permita que o Espírito ministre coisas da vida do Pai na sua vida. E você viverá pela fé e verá o quanto ainda Deus vai fazer pela sua vida. Nós vamos cantar um louvor e depois eu queria orar por você, declarando sobre a sua vida que a natureza humana não vai mais dominar você, não vai mais dominar as suas emoções, e que você agora, todo o impacto das coisas da vida serão na sua vida vivida pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dar um amém a isso? Amém. Glória a Deus.